Expulso no empate em 1-1 com o Goiás, o artilheiro Verratti é desfalque do Vasco para o jogo de hoje. Já o goleador Daverson estará em campo do outro lado, embora o coração seja cruzmaltino. Todos sabem que eu sou vascaíno desde criança, né? Por meu pai ser vascaíno, eu espero que eles possam passar por essa turbulência que estão vivendo. Será o quarto jogo entre Vasco e Cuiabá. No histórico do confronto foram 2 empates e uma vitória do Vasco, aquela do primeiro turno deste Brasileirão por 1-0. E que cobrança do Jair! No último domingo, Paulinho e Eric Marcos cumpriram suspensão no empate de 1-1 com o Goiás. E hoje eles ficam disponíveis para o jogo das 5 da tarde contra o Cuiabá. Assim, o técnico Ramon Dias ganha mais opções para escalar o time em busca da vitória na Arena Pantanal. O Eric Marcos disputa com o Sebastião Ferreira a vaga do suspenso Verratti no ataque. A provável escalação tem Paulinho entre os titulares, além de Payet, Praxedes e Gabriel Peck, que começaram no banco contra o Goiás. Paulo Henrique, com dores musculares, não tem presença certa e Robson pode continuar improvisado na lateral direita. Sem vencer há 3 rodadas, o Vasco precisa reagir na luta contra o rebaixamento. Com certeza, o Vasco vai com tudo para buscar a vitória fora de casa mais uma vez. Vamos, Vasco! Vamos falar de Vasco, porque o Vasco joga hoje, daqui a pouco, inclusive, 5 da tarde, contra o Cuiabá. Temos aí o campinho do Vasco, um Vasco pressionado, nossos comentários vão falar sobre isso. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, aí a dupla de zaga, Maicon e Medel, e o Piton do lado esquerdo. No meio-campo, Zé Gabriel, Paulinho e do lado esquerdo o Praxedes. E aí lá na frente, o Gabriel Peck, que para muitos é o grande velocista desse time. O Eric Marcos numa outra ponta e o Payet centralizado, uma espécie de falso 9. Temos 1 minutinho. Dá para o Vasco ganhar hoje? Dá para o Vasco ganhar. Agora tem que usar o lado muito emocional, né? Para não se lançar tanto para o ataque e dar espaço para um time que sabe aproveitar bem o mando de campo, principalmente. Eu gosto dessa posição do Payet, já que não tem um atacante hoje com a ausência do Verratti, né? E aí você utilizando o Peck e o Eric Marcos de velocidade pela direita, você tem o Paulinho mais centralizado ali por dentro, né? Eu puxaria um pouco mais o Praxedes junto com o Zé Gabriel, faria, né, 2 volantes, deixaria o Paulinho na frente deles para fazer essa ligação direta. Fernandão? Eu acho que só em relação ao Payet, ter um pouco mais de liberdade, não tendo que marcar. Vamos ver como é que ele vai conseguir se desempenhar nesse jogo. Hoje tem Cuiabá e Vasco daqui a pouquinho. No horário de Brasília, 5 horas. No horário de Cuiabá, às 4 da tarde. Jonathan, as novidades do Cuiabá. Boa tarde, bem-vindo. Vascão também. Olá, Luiz Teixeira. Olá, amigos ligados no Taon. Bom, Cuiabá que ficou numa situação que dá para considerar confortável no Campeonato Brasileiro depois da vitória sobre o Botafogo, líder do campeonato, fora de casa. Atingiu ali a marca dos 40 pontos e agora tenta praticamente de vez selar essa permanência na Série A e começar a sonhar com coisas maiores, com uma vitória diante do Vasco dentro de casa, mas para isso vai ter que quebrar um pequeno jejum que incomoda, que é um pouco mais de um mês sem ganhar na Arena Pantanal. Última vitória no dia 30 de setembro sobre o Fluminense, 3-0. Depois disso foram 3 partidas, com 2 empates e 1 derrota. E agora contra o Vasco tenta voltar a vencer diante do seu torcedor para atingir uma pontuação que seria considerada praticamente de permanência na Série A. Para isso, em relação ao time único desfalque, que é um desfalque de peso, o goleiro Walter fez uma grande partida contra o Botafogo, salvou a equipe, não joga, fez um pouquinho de cera lá no Nilton Santos, por isso tomou o 3º cartão amarelo, então está suspenso. O João Carlos substitui, mas no restante da equipe, o técnico Antônio Oliveira deve manter a base do time titular. O Vasco que vem sem o Verratti, seu principal atacante, então isso vai ser um ponto que o Cuiabá vai tentar aproveitar. O Verratti que foi expulso no empate diante do Goiás e por isso não pode atuar. Então o Payet, inclusive, deve fazer essa função de falso 9, essa é a expectativa aí, pelo menos do que a gente tem acompanhado do Vasco. Então essas são as informações do Cuiabá principalmente, mas também um pouco do Vasco aí para esse confronto que é decisivo para as duas equipes, com o Vasco tendo um pouquinho mais de tons de drama, mas para o Cuiabá para de vez encaminhar essa permanência na Série A para participar pela 4ª vez seguida da elite do futebol nacional, Luiz. É isso, Jonatas, obrigado pelas informações, boa quinta-feira e bom trabalho para você. Ramon Abate Abel de Santa Catarina, FIFA apita a partida de hoje, transmissão no Sport TV e no Premier. Seguinte.